Atenção, o evento já vai começar. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à RA SIC Caxias. O tema de hoje é a transição energética, desafio ou oportunidade. Damos as boas-vindas ao nosso palestrante Erasmo Carlos Batistella, presidente da BH. Informamos que as palestras da RA SIC Caxias ficam disponíveis no canal da SIC no YouTube. E agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. O projeto Degustar de hoje é com a Cervejaria Pavos. A Cervejaria Pavos, localizada no interior de Caxias do Sul, no roteiro do Vale Trentino, é uma excelente opção para quem deseja aproveitar a natureza, degustando cervejas premiadas e vivenciando uma experiência cultural única. O pátio, abençoado pelo padroeiro de uma das igrejas mais antigas da cidade, está instalado em uma casa datada de 1877, proporcionando um ambiente acolhedor para saborear boas cervejas e apreciar uma gastronomia de qualidade. Siga @pavosbrasaria e visite esse lugar encantador. Senhoras e senhores, para a sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Uma saudação muito especial ao nosso palestrante do dia de hoje, o empresário Erasmo Batistella, secretário municipal Ronaldo Boniatti, Daniel Randon, presidente do Transforma RS, o nosso cônsul honorário da Itália, Gelson Castellan, prazer tê-lo aqui, Gelson, ex-presidentes aqui da casa, a imprensa e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheu estar aqui nesse final de manhã de segunda-feira. É com grande satisfação que nós damos as boas-vindas ao empresário Erasmo Batistella, presidente da BIED e também presidente da Câmara de Comércio Italiana no Rio Grande do Sul, o nosso ilustre palestrante do dia de hoje. Sua trajetória e liderança à frente de uma instituição de destaque agregam elevado valor ao tema que vamos abordar aqui no dia de hoje. A transição energética, desafio ou oportunidade, é um tema que não poderia ser mais atual e mais decisivo, não só para o futuro do nosso Rio Grande do Sul, mas também para o futuro do nosso Brasil. Em pleno contexto de transformações globais, nossos setores, desde o industrial até o de serviços, estão diante da necessidade de se reinventarem. O modelo energético
que adotarmos influenciará não só na nossa competitividade, como também na sustentabilidade do nosso desenvolvimento regional. Já há bastante tempo, o tema energia tem estado na primeira página das pautas, ações e projetos aqui da nossa SIC, dada a importância deste assunto. Nós temos plena consciência de que a escolha energética do futuro é determinante para o que seremos enquanto economia e também enquanto sociedade. É por isso que temos atuado de forma ativa, buscando influenciar positivamente os rumos dessas escolhas, com base na racionalidade, na segurança e na competitividade. Agora, eu peço licença a cada um para, antes da palestra do Erasmo, trazer um assunto que considero urgente no nosso ambiente institucional: o estado do debate político e econômico do nosso país. Inspirados pela análise do cientista político Fernando Schiller, em seu recente artigo A Miséria de um Debate, compartilhamos o diagnóstico de que temos sido levados a um discurso simplista, ricos contra pobres, populismo contra racionalidade. Schiller alerta que esta polarização exige muito pouco do Estado real. Criação de riqueza, produtividade, eficiência. Ela foca apenas em taxar mais os ricos, sem discutir a vital necessidade de cortar privilégios, despesas, modernizar as instituições. A visão da SIC está muito em sintonia com esta abordagem. Nós não queremos brigar por narrativas que desgastam e distraem, mas sim avançar na agenda que garante crescimento com justiça e pragmatismo. E ainda há quem insista na velha retórica do nós contra eles. O prejuízo não é para eles, nem para nós, é para o Brasil. Esta luta é ridícula e estéril. Não há vitória nesse campo de batalha, só há retrocesso. Neste cenário, a economia tem sido usada como cortina de fumaça por disputas políticas, que no fim das contas estão tirando a competitividade de cada um dos nossos negócios. Enquanto nós perdemos competitividade, na prática, nós tratamos mal os nossos clientes, os países que importam os nossos produtos. Seja pelas tarifas impostas com base ideológica, seja pelas dificuldades internas criadas por decisões tributárias e econômicas equivocadas, estamos nos impedindo, observem, nos impedindo de fazer aquilo que melhora todos os nossos CPFs. Gerarmos emprego, gerarmos renda e gerarmos oportunidade. Isso é devastador para toda a sociedade. Reafirmamos aqui o nosso apoio a um país em que o debate seja iluminado, voltado à complexidade das soluções, seja desde a transição energética, na reforma da máquina pública ou na nossa agenda de investimentos. A crise fiscal que nós enfrentamos exige responsabilidade, exige maturidade e não apenas retórica vazia. Nesta RA, nós esperamos provocar reflexões construtivas. Que a palestra do Erasmo se some a este propósito e nos ajude a pensar coletivamente em caminhos que aliem progresso econômico, respeito ao meio ambiente e solidez institucional. Muito obrigado e uma boa RA a todos.
Senhoras e senhores, na vitrine RA temos a participação da empresa associada Zinga Digital. A Zinga Digital é uma agência especializada em marketing e vendas, focada em estratégias criativas que geram resultado. Unimos tecnologia, conteúdo e performance para ajudar marcas a se destacarem no digital. Premiada com a melhor campanha publicitária do Brasil em 2024, transforma ideias em negócios de sucesso. A empresa organizou um sorteio e vamos a ele. E a ganhadora é a Silvana da Traduzca. Parabéns, pode retirar a premiação na saída. Senhoras e senhores, a SIC Caxias convida você a fazer parte de um marco histórico, o monumento dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Com o tema De Raízes Fortes a Horizontes Infinitos, o monumento será construído na Praça da Estação, em Caxias do Sul, como uma homenagem ao legado de esforço, coragem e conquista da comunidade italiana que ajudou a moldar a identidade da nossa cidade e do nosso estado. Este é um convite para que você, sua marca ou sua família também façam parte dessa homenagem. Eternize seu nome nesse símbolo de memória, pertencimento e gratidão. Confiram o vídeo. De raízes fortes, nasceu uma cidade construída com coragem, trabalho e união. 150 anos depois, celebramos essa jornada com um monumento que conecta gerações. Faça parte dessa história. Tenha o nome da sua família ou da sua empresa eternizados nessa obra. Acesse monumento150anos.com.br e saiba mais. Realização SIC Caxias. Mídia Partner, Grupo RBS. Ao final da palestra, teremos um painel de perguntas. Você pode enviar a sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code disponível nos telões ou na sua mesa. E para falar mais sobre as mudanças climáticas e sustentabilidade e como a transição energética é uma oportunidade real de crescimento econômico para o Rio Grande do Sul, convidamos ao palco da RA SIC Caxias, Erasmo Carlos Batistella. Bem-vindo! Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, quero inicialmente aqui em nome do Celestino e do Gelson, que tocam aqui a SIC no dia a dia, agradecer ao convite e a todos que fazem parte da SIC. Para mim é uma grande honra estar aqui em Caxias do Sul hoje e poder estar aqui com vocês para a gente compartilhar um pouco do nosso trabalho que nós estamos fazendo aí no dia a dia nesse setor de energias renováveis. E também trazer um pouco da nossa visão e instigar um pouco aqui os pensamentos juntos para ver se o que nós estamos fazendo efetivamente é um desafio ou é uma oportunidade. Eu, obviamente, me sinto em casa aqui com vários amigos, né? O Daniel, que temos percorrido pautas juntos, né, Daniel? Lá no Transforma, enfim, em Davos. Então, bom estar aqui com vocês. O Gelson e o Neco aqui nos ajudando a recompor a Câmara Italiana. Falo depois um pouco na apresentação sobre isso. Enfim, muitos amigos e amigas aqui conhecidos. Então, muito obrigado. E assim como o time aqui da BH, que está aqui comigo e que me ajuda no dia a dia. Aqui o objetivo é fazer um bate-papo e trazer um pouco desse questionamento dessa transição energética que está acontecendo. Lembrando
que na história da humanidade nós estamos fazendo a segunda transição energética. Nós tivemos a primeira, que começou há mais de 150 anos, que foi a evolução do carvão para o petróleo e que não acabou até hoje, né? Porque nós ainda usamos carvão em várias atividades, vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, essa transição energética certamente levará muitas décadas e vai percorrer aí muitas rotas, né? Mas antes de falar de transição energética, eu quero falar um pouquinho, assim, até para me apresentar. Eu coloquei alguns símbolos aqui. Primeiro a bandeira da Itália, porque a minha família é toda descendente da Itália, meus 4 nonos e nonas aí são descendentes direto da Itália, lá da região de Vicenza, de Padova, do norte da Itália. Imagino que muitas famílias que aqui ajudaram a construir Caxias do Sul também vieram dessa região. Depois eu coloco a bola enxada, porque a bola sempre foi meu sonho ser um jogador de futebol, viu, Neco? Mas a enxada é o que sobrou, porque eu nasci no interior e fui para a roça muito cedo com meu pai e aprendi muito, inclusive, os valores do trabalho desde cedo. Então, minha família chega em Guaporé, depois se muda para Casca, de Casca se muda lá para Itatiba do Sul, para lá de Erechim, na divisa com Santa Catarina, onde eu nasci. Depois estudei em Erechim, fiz o meu técnico agrícola e aí fui trabalhar, porque não tinha dinheiro para fazer a faculdade, que fui fazer depois dos 30 anos de administração. E trago também 2 fotos da família, né? Sempre ligado à igreja aqui, desde cedo, e agora muita honra aqui, uma foto com a minha esposa Luciana e minhas 4 filhas, Paola, Rafa, Rafaela, Helena e Isadora. E para mim, esse é um ponto muito importante na minha caminhada, minha família, que sempre tem me amparado, e principalmente nos momentos difíceis. E por fim, né, essa foto do Pelegrino. O ano passado eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, caminhei 800 quilômetros em 28 dias, e foi uma conexão muito importante, né, que me trouxe muitas boas memórias do passado. Então foi uma experiência de vida muito, muito interessante, e que se compara, né, ao nosso dia a dia como empresário ou empresária. Nós acabamos sendo um peregrino, né, caminhando e passando por grandes dificuldades aqui no dia a dia. Então, por mais que a gente ande por aí e voe, eu tenho uma frase que eu digo que é importante a gente manter, né, os nossos pés no chão e não esquecer das nossas origens, dos nossos valores, né, porque a vida dá tanta volta e a gente não pode esquecer de onde veio, né, e principalmente do nosso berço, digamos assim. Bom, um pouco da nossa empresa, né? E quando a gente olha para 2050, o que é o propósito da nossa companhia? É, junto com muitas outras empresas, pessoas, entidades, liderar essa renovação energética para construir junto um futuro melhor, mais sustentável, preservando as origens e a terra. Eu costumo brincar, mas falando sério, que nós vamos querer continuar por aqui comendo o nosso churrasco, tomando o nosso vinho, né? Nós somos daqueles que acham que é melhor preservar o que nós temos do que apostar em morar em outro planeta, né? Eu acho que se a gente gastasse um pouco mais de dinheiro e tempo para cuidar o que nós já temos, talvez a gente teria um pouco menos de problema para administrar em nosso torno. Então, como provocação, é só lembrar do que é que nós estamos passando, né? Nós estamos passando nesse momento por mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas, segundo o cientista, nós não vamos ver grandes fenômenos novos, nós vamos ver fenômenos conhecidos muito mais intensos, como é o caso dos incêndios, né? A previsão que se aumente muito os incêndios, né? Acho que todo mundo aqui acompanhou o que aconteceu na Califórnia no ano passado. Mega secas, né? Vocês sabem quantas secas nós tivemos no Rio Grande do Sul. Em 5 anos tivemos 4 secas. Calor, onda de calor, nós estamos vendo recorde após recorde. O ano passado, o ano mais quente da história. Enchentes, infelizmente, mais uma vez o Rio Grande do Sul sabe bem quanto é o desafio das enchentes, quanto é o impacto econômico, social e de vidas, né? O que a enchente causou para a gente aí nos nossos últimos anos. Então, o Rio Grande do Sul, eu tenho dito que o Rio Grande do Sul é um estado pioneiro, e sempre foi e continua sendo em muitas coisas. Mas, infelizmente, nós estamos sendo pioneiros também no Brasil
um estado que está sentindo, de fato, os efeitos climáticos antes dos outros estados. Então é isso, nós de 5 anos tivemos 4 estiagens no Rio Grande do Sul. Isso impacta a nossa economia diretamente, impacta os nossos negócios diretamente. Nós tivemos nos últimos 2 anos, 3 anos, 3 enchentes. Acabamos uma agora. Por detalhe, a água não invadiu lá a parte de Porto Alegre de novo, né? Então isso é uma realidade e que nós vamos precisar de novos comportamentos, porque a realidade está dada, né? Quando a gente olha para os dados, e aí a gente busca 175 anos, e por que não voltamos mais? Porque é dali que tem medição de temperatura com consistência, com certeza, a gente vê que nós tivemos em 2024 o ano mais quente da história. É isso que nós tivemos. Nós não deveríamos ultrapassar 1,5 graus até 2030, nós já passamos, né, o ano passado de aquecimento 1,55 graus. Então esses dados estão dados. É claro, e eu tenho amigos que dizem, Erasmo, isso é cíclico, isso vai passar, assim como está esquentando, depois vai esfriar. Bom, tomara que seja cíclico, porque no futuro vai ser melhor. Mas se nós estamos aqui hoje, fazendo negócios, tomando decisão, e temos a oportunidade de produzir e construir, cuidando do meio ambiente, por que nós não vamos fazer? Então vamos ajudar essa questão se for cíclica. Agora, e se não for cíclico? Como é que vai ser em 2050? Como é que vai ser em 2100? Lembrando que para quem tem filho pequeno, como eu tenho, em 2100, se tudo der certo, eles vão estar vivendo 150 anos, talvez. É isso. Então, a perspectiva de futuro é muito diferente. Mas se nós não fizermos ações práticas agora, que futuro nós vamos ter para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então, só para terminar as notícias ruins e depois começar a pensar um pouco no que nós podemos fazer, o que aconteceu em 2024 no Rio Grande do Sul? 2024 no Rio Grande do Sul, nós que somos empresários, vamos olhar o número. 120 bi nós perdemos. Quanto custa isso para a sociedade? E aí a quantidade de vidas que nós perdemos. Isso não tem como quantificar, porque como é que você vai quantificar quanto vale uma vida, né? Imagina a nossa vida. Então, é nisso que eu quero começar a criar aqui um gancho para o que nós estamos fazendo. Então, quando a gente olha essa tal do aquecimento global, e nós vamos ver quem é que está causando esse aquecimento global, porque assim, quando a gente volta em 150 anos atrás, quando chegaram os italianos aqui, nós estamos comemorando, né, os 150 anos, isso aqui tudo era mata, né? E é óbvio que nós temos que avançar, podemos avançar como sociedade na evolução. Mas o fato é que tinha meia dúzia de cavalos andando aqui. Olha a quantidade de carro que nós temos andando hoje. Então, é óbvio que essas emissões todas estão trazendo um novo meio ambiente, digamos assim. Mas quando nós olhamos para o G20, 80% das emissões está no G20. 80%. Por isso que se cobra tanto que os países ricos devem investir mais do que aqueles países em desenvolvimento, porque no balanço eles poluíram muito mais na história desde a Revolução Industrial. Se nós resolvermos o G20, está resolvido as emissões. E não é acabar com as emissões, é a gente neutralizarmos as emissões. Então, nós temos um desafio gigante como humanidade, porque quando nós olhamos aqui do lado, a gente vai ver ali que está o pragmatismo. E por que pragmatismo? Porque tem uma seta subindo, e é a geração de PIB, é a geração de riqueza. Todos nós que estamos aqui, ou a grande maioria, né, está preocupado em melhorar de vida e melhorar a sua condição de vida. É normal do ser humano. E ainda bem que é assim. Né? As empresas querem crescer, as empresas querem vender mais, as empresas querem investir. E todo movimento que a gente faz, a gente está gerando mais emissão. Por outro lado, nós precisamos reduzir a temperatura, ou estabilizar a temperatura. Como é que fecha isso? Como é que fecha essa conta? Primeiro, nós precisamos de pragmatismo. Falar menos e falar mais, né? Como falou o Celestino quando voltou aqui de cima e sentou. Bom, se nós tivéssemos a liderança que falasse menos e fizesse mais, nós já começaríamos diferente. Segundo, políticas públicas. Gostando ou não dos políticos, da direita, do meio, da esquerda,
passa pelas políticas públicas, porque são elas que dão a indução para onde nós vamos. Onde que a gente faz a estrada, onde a gente faz o aeroporto, qual é a matriz energética, aonde dá mais ou menos financiamento, passa pelas políticas públicas em todo o mundo, né? Haja visto o que está acontecendo no mundo atualmente sobre a questão política. O custo de tudo isso. Para nós mudarmos nessa matriz energética, nós temos um custo inicial. Porque nós estamos fazendo transição de tecnologia. Esse custo, eu defendo, que ela deve ser pago pela sociedade. Usa mais energia, paga mais. É democrático. Usa menos energia, só anda de bicicleta, paga menos. Sendo assim, nós temos mais justo, porque uma transição energética ela precisa ter uma justiça aí, né? E as ações precisam efetivamente ser urgentes. A gente precisa de decisão mais prática. E que ações imediatas nós podemos fazer no nosso dia a dia? Porque também, se nós esperar todos os políticos, que ações imediatas nós podemos fazer? Porque se esperarmos só os políticos, vai ser impossível. Primeiro, a recuperação de florestas. Nós temos muita oportunidade de recuperação de florestas, né? E aqui tem uma outra oportunidade. E a gente tem que trabalhar muito forte isso. Lá na COP, agora 30, que eu tenho dito que o Brasil não pode perder a oportunidade de falar bem do Brasil na COP. Nós podemos até estar divididos internamente, mas nós não podemos ir para a COP e dizer que nós estamos divididos. Nós temos que ir lá e falar bem, mostrar o que nós estamos fazendo. Então, recuperação de florestas, nós temos oportunidade e temos que ser remunerados por isso. A questão da aceleração na transição energética, vou falar de rotas que nós podemos avançar, a gente tem que avançar e tem que ser remunerado por isso. Tecnologia, precisamos empregar cada vez mais tecnologia. Eu comento depois aqui tecnologia aqui da Randon, que tem ajudado, uma delas, e tem várias, né? Então, assim, quanto mais tecnologia nós botarmos, mais rápido nós vamos fazer essa transição e otimização do consumo de energia. E aí utilizar os 4R da reciclagem, que é repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Aqui nós temos uma grande oportunidade. O que nós estamos fazendo, por exemplo, com o nosso lixo? Nosso, que eu digo Brasil, continuamos jogando lixo nos lixões. Nós temos que transformar esse lixo em matéria-prima. Se nós só fizermos isso, quanta matéria-prima está indo embora para os lixões? E isso nós precisamos cobrar quem? Quem faz política pública. Para efetivamente fazer a política pública para que o setor produtivo possa fazer as ações. Porque no final do dia, pessoal, a transição energética vem através do setor produtivo. É ele, mais uma vez, que vai puxar essa frente e vai fazer acontecer. E aí, quais são os caminhos que nós temos? Nós temos vários. Eu vou falar dos biocombustíveis porque é a área onde nós atuamos, né? E com muito respeito às demais tecnologias, e eu acredito que não tem ninguém que saiba tudo e nem a verdade sobre tudo. Mas tem algumas coisas acontecendo que são reais. Então, nós temos no Brasil, por exemplo, e no mundo, mas vou pegar o caso do Brasil, nós temos aqui como biocombustíveis atuais, que é o etanol de primeira geração, começou na década de 70, começou porque não tinha gasolina, né? E virou hoje um dos mais importantes segmentos da economia do Brasil, que agora, dia 1º de agosto, vai para 30% a mistura de etanol na gasolina, e tem utilização de etanol aí a 100% nos carros, em muitos estados hoje, volume maior do que a própria gasolina. Nós temos o biodiesel, que começou lá em 2005, o programa, foi onde nós começamos a empresa, e nós avançamos, obrigado, e nós avançamos já uma mistura de zero, que começou em 2005, começou 2% em 2008, e agora, dia 1º de agosto, nós vamos chegar a uma mistura de biodiesel de 15%. E nós temos o biogás, que já é uma realidade, está sendo utilizado em vários segmentos econômicos, agora entrou na Lei Combustível do Futuro, e nós temos boas oportunidades para o biogás, e eu tenho dito que nós precisamos usar ainda mais ele na indústria, né? Nós precisamos gás para a indústria, nós precisamos biogás para a indústria, né? Para reduzir o custo industrial brasileiro e nós retomarmos competitividade. Bom, esse é o que nós temos hoje, está pronto, está dado, estamos usando. E o que tem ali à frente, o está chegando, o que está a caminho? Eu coloquei aqui o Bivante,
Isso é uma molécula que nós desenvolvemos lá na BH, vou falar dele logo à frente. Tem a capacidade de substituir em 100% diesel. Coloquei etanol 2G e etanol de trigo, nós estamos fazendo um grande investimento, também já comento adiante em cima disso. Nós vamos ter o SAF para aviação. Então, o setor de aviação tomou a decisão. Setor de aviação, tomou a decisão. Vamos ser net zero em 2050. Para que isso aconteça com a tecnologia atual, 65% do net zero vai vir através da utilização do SAF, que é biocombustível. Para que isso aconteça, nós vamos precisar de muitos investimentos. Agora, não, espera aí, Erasmo, a gente vai andar avião elétrico e a hidrogênio. Esquece, não vai ter avião elétrico de longa distância, o hidrogênio, desenvolvido e homologado até 2050. E isso não são palavras do Erasmo, isso são palavras da Boeing, da Airbus e da Embraer. A gente dialoga com eles, nós fizemos seminário, eles estiveram em Passo Fundo conosco, e é isso que eles têm dito. Aí vem o HVO, que é o diesel verde, que também pode substituir 100% a utilização de diesel. Ou seja, nós temos literalmente um cesto de oportunidades vindo, e que para o Brasil é ótimo, porque no final do dia, o que nós vamos fazer é transformar a biomassa em combustível. É isso que a gente faz. E o que nós estamos fazendo com tecnologia, pessoal, é comprimir o tempo. E o que é comprimir o tempo? Se nós pegar o petróleo, que é um hidrocarboneto, nada mais é que acúmulo de biomassa que, por bilhões e bilhões de anos, foi se acumulando. Todo mundo diz que é os dinossauros que morreram e estão lá. Não, é acúmulo de biomassa que foi se acumulando lá. Quando a gente pega uma cana de açúcar, um grão de trigo, um grão de soja e transforma em combustível, nós estamos comprimindo em bilhões de anos o tempo. Só por isso já deveria valer mais, né? Eu deveria ter que cobrar mais caro por causa disso. Só por isso, né? É uma brincadeira mais séria, porque às vezes a gente não para pensar. A gente entra no nosso automático e não para pensar como as coisas acontecem. Bom, mas aí, só com isso não vamos resolver. E o que é o futuro? O futuro passa por metanol verde, que também vem com biomassa e com tecnologia, passa pelo hidrogênio. O futuro passa por novas tecnologias que nós não conhecemos hoje, que nós não desenvolvemos ainda, e serão desenvolvidos com pesquisa e desenvolvimento, que certamente podem trazer muita oportunidade, inclusive para o nosso Estado. E aí entra o quê? A pauta da inovação, que nós precisamos gastar ou investir mais dinheiro na inovação. Então, já temos coisas muito boas ajudando hoje, temos muitas boas notícias a caminho e temos um futuro que pode ser bem interessante para o nosso Estado, para o nosso país. Trazendo um pouco do que nós estamos fazendo na empresa. Eu tive a felicidade de iniciar a empresa há 20 anos atrás, lá em 2005, comemoramos nossos 20 anos esse ano, em 15 de abril. No início eu tive a oportunidade de ter sócios locais. O Antônio da Metasa foi meu sócio, o Arlindo Palu da família da Vipal foi meu sócio, mais 2 sócios locais acreditaram num projeto, ficaram comigo até 2014 na empresa. Depois, em 2010, nós nos associamos à Petrobras, de 2010 a 2020, na nossa história, fomos sócios, passamos a grandes aprendizados, graças a Deus não tivemos problema nenhum, entramos pela porta da frente, saímos pela porta da frente, mas foram 10 anos de grandes aprendizados, e ao sair a Petrobras em 2020, nós começamos um novo ciclo na nossa companhia, com o foco de transformar de uma empresa de biodiesel, que é o que nós nascemos, para uma empresa de soluções para a transição energética. Então, nós somos uma grande produtora de biodiesel, hoje temos a liderança do mercado nacional, mas estamos fazendo essa transformação da companhia para que a gente possa crescer em geografia e que possamos crescer também em moléculas, ter outras moléculas no nosso portfólio. Então, nós estamos aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, produzindo, no Paraná, no Mato Grosso, no Pará e no Piauí. Temos fábrica no Paraguai, temos fábrica na Suíça. Temos o escritório de negócios em São Paulo, um em Genebra e um em Dubai. E um em Cuiabá também. E estamos trabalhando com vários projetos para a expansão da empresa com essa visão. Nosso novo planejamento estratégico é esse: crescer em geografia
e crescer em moléculas, ter outras moléculas no nosso portfólio de negócio. Mas antes de falar um pouco dos projetos que nós estamos fazendo, eu quero trazer mais um tema aqui para a gente pensar, porque é importante para empresário olhar número, né? E nós agora em Davos apresentamos esse estudo que foi feito pela Accenture, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, e nós levamos a visão econômica dos biocombustíveis. Bom, nós sabemos que os biocombustíveis são muito bons para o meio ambiente. E para a economia, como é que é? É bom ou não é bom? Então, nós demonstramos esses números lá e mostramos que a produção do biodiesel, como é feita no Brasil, na cadeia toda, gera 13 vezes mais PIB do que a produção de diesel. É por isso, pessoal, que quando você pega cidades no Brasil, onde tem hoje produção de biodiesel, vocês podem pegar os indicadores, todos eles melhoraram. É Passo Fundo, aqui nós temos Lagoa Vermelha, nós temos Veranópolis, estou pegando só as nossas aqui. Por quê? Porque nós agregando muito mais PIB a matéria-prima que nós estamos exportando de graça para o chinês, que é a soja. É óbvio que a soja já tem tecnologia, já gera PIB, porque nós estamos produzindo do nada, não, mas produzindo a soja. Mas quando a gente coloca a tecnologia e transforma a soja em biocombustível, nós estamos agregando 13 vezes mais do que a produção de diesel na cadeia como um todo. E importante, nós usamos 20% só do grão da soja. 80% é farelo, que serve para alimentar frango, suínos, bovinos, produzir ovos, queijo, peru, que produz aqui em Caxias, enfim, é a base da alimentação, da produção de proteína animal. Então, é muito bom para a economia do Brasil, da forma como nós produzimos. Quando a gente bota mais tecnologia, é o caso do Bivante, nós agregamos ainda mais PIB. Por quê? Porque tem mais tecnologia embarcada no produto que nós vendemos. Quando nós formos fazer o cálculo para a SAF, certamente vai ser ainda maior, porque tem mais tecnologia embarcada no produto que nós vamos produzir e vender. Importante do SAF, o SAF é o mercado global. Avião voa de continente a continente, de país a país. Então tem uma grande oportunidade para o Brasil aí no SAF também. E aí eu passo um pouco de um investimento que nós estamos fazendo, aqui um timeline, do investimento no etanol. Desde o início lá do projeto da terraplanagem, nós movimentamos nessa obra mais de 1.500.000 metros cúbicos de terra para fazer a terraplanagem. Nós estamos em plenas obras, na BR-285, entre Passo Fundo e Carazinho, uma área de 80 hectares, nós vamos utilizar 45 hectares para essa indústria de etanol. Vai ser a primeira grande indústria de etanol. O Rio Grande do Sul hoje importa 100% do etanol que consome para automotivo, para higiene e limpeza, para industrial, para medicina, para qualquer coisa, 100% de etanol nós importamos. Só para misturar os 30% na gasolina, passa de 1 bilhão de litros de etanol que nós importamos de outros estados da federação. Isso vai ter um impacto muito grande na economia regional, porque está em Passo Fundo, mas a matéria-prima vai ser toda produzida na grande região, então vai gerar muito emprego de qualidade em toda a região. Então, é um vídeo aqui das obras como elas estão, nós estamos na base agora, mês que vem já começamos a montagem das caldeiras, dos silos, aqui todo o fornecimento da Cap Weber, toda a parte de armazenagem. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande também no acordo com o Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa adquirir a grande maioria dos equipamentos aqui. O investimento vai ser na ordem de 1.400, 1.500 de investimento total, porque não é uma fábrica de etanol. São 4 fábricas dentro desse site. Nós vamos pegar um grão de trigo de baixa qualidade, e o Rio Grande do Sul é o maior produtor de trigo do Brasil, grão de trigo de baixa qualidade. Nós primeiro vamos extrair o glúten para os celíacos, que é 1% das pessoas, não é legal o glúten. Mas os outros 99% consomem glúten, muitas vezes em produtos que a gente nem faz ideia que tenha glúten adicionado. E o Brasil hoje, pasme, o Brasil hoje importa 100% do glúten que consome da Europa e da China. Sim, da Europa e da China.
Não é só o Brasil, é o Chile, é o Paraguai, é a Argentina, a América do Sul importa glúten. Essa fábrica vai produzir 26 mil toneladas de glúten e nós vamos ter capacidade de abastecer todo o mercado brasileiro de glúten. Depois de tirar o glúten, nós vamos fermentar o que sobra e nós vamos produzir, então, vamos separar ali o etanol, transformando o amido em etanol, a gente separa o etanol. Nessa fermentação, nós vamos gerar o CO2. Nós vamos capturar o CO2, purificar o CO2 e vamos vender o CO2 para a indústria gaúcha. Que indústria? Quem faz água mineral, quem faz refrigerante. Ou seja, hoje esse CO2 é importado de São Paulo. Custa mais caro o frete do que o produto. Então, nós vamos ter esse produto disponível para a nossa indústria também. E, por fim, não menos importante, nós vamos ter o DDG e o DDGS, que é o farelo que vai sobrar, que é muito utilizado para a produção, para a alimentação, principalmente de bovinos, leite e carne. E aqui vai ser uma revolução na nossa pecuária, assim como está acontecendo uma revolução no Centro-Oeste com o etanol de milho. O Brasil, a gente fala em etanol, nós lembramos da cana. E realmente a cana é a que mais produz etanol, hoje mais de 20 bilhões de litros, mas o milho do Centro-Oeste já produz quase que 10 bilhões de litros no Brasil. E lá aconteceu uma grande revolução, porque a safra, que era uma safrinha, virou um safrão, o produtor começou a ganhar dinheiro com essa valorização do milho, e o DDG tem revolucionado a pecuária nessa região. E aqui um outro ponto importante que eu quero trazer para vocês, que muito certamente tem ligação com a cadeia do agronegócio. Hoje, no mundo, se nós tirarmos os biocombustíveis, e o Brasil não é o maior produtor é os Estados Unidos, se nós tirarmos os biocombustíveis, hoje, o setor agrícola vai ter grandes problemas de rentabilidade e vai aumentar o preço dos combustíveis. Porque um produtor hoje não produz mais só alimento, ele produz alimento e energia. Os Estados Unidos, o Trump ganhou, saiu do Acordo de Paris, disseram, acabou os biocombustíveis. Eu disse, não vai acontecer isso. Vai aumentar a produção e consumo de biocombustíveis. E é o que aconteceu. Para o próximo ano vai dobrar o consumo de diesel verde e biodiesel lá. Por quê? Porque é a pegada do agronegócio conversando com o Trump. Hoje, os biocombustíveis são essenciais para a transição energética, mas são essenciais para a produção agrícola. Se você tirar o biocombustível hoje, você vai tirar a rentabilidade do produtor de milho e do produtor de soja. E isso é muito importante que a gente diga, porque senão a gente acha que o biocombustível só tem a pauta ambiental, que já é uma grande pauta, mas ela tem a pauta ambiental, tem a pauta econômica e tem a pauta social de qualidade, que é o quê? Gerar emprego de qualidade, que nós estávamos falando antes, né, Celestino? Com o NECO, enfim, com os empresários, a questão da mão de obra de qualidade, né? A gente gerar emprego de qualidade com a produção de biocombustíveis. Nós temos um outro projeto bastante audacioso, que esse está localizado no Paraguai para a produção de SAF. Nós lá fomos para o Paraguai por questões tributárias, pragmatismo total. Nós ganhamos uma zona franca lá, 0% de imposto, na entrada e na saída. Esse é um projeto para competir. Nós aqui estamos construindo os off-takes, é um projeto que está um pouco retardado, digamos assim, pela magnitude dele, e ele precisa se conectar ao mercado global de SAF. O mercado global de SAF começa em 2027, obrigatório. Aqui no Brasil também, 2027, obrigatório com a Lei Combustível do Futuro, mas ele começa pequeno, 2%, 3%. A partir de 2030 ele cresce muito. Tem países que já vai chegar a 10%. Então é um mercado que entre 2030 e 2050 vai crescer bastante. E aí eu falo um pouco aqui do Bivante, que é uma molécula nossa. Esse é um novo biocombustível que nós estamos colocando no mercado, foi desenvolvido em Passo Fundo pela nossa engenharia, patente de processo e de produto, e ele tem a capacidade de substituir em 100% o uso de diesel com custo de Brasil. E o que eu quero dizer com custo de Brasil? Veja bem, fazer transição energética na Noruega é uma pegada. Fazer transição energética no Brasil é outra, né?
vamos ser honestos, nós somos pobres, eles são ricos. É só olhar os números econômicos. Não, o nosso país está muito bem, melhorou, está se desenvolvendo, mas essa é a realidade. Fazer transição energética no Japão é uma pegada, fazer aqui no Brasil é outra. E eu estou pegando o Brasil, mas podia pegar o Paraguai, a Bolívia, a África. Então, há diferenças de transição energética. Esse produto aqui substitui o diesel verde, aquela sigla que eu botei, HVO, que os europeus estão usando, os americanos estão usando. Só que, arredondando o número, biodiesel hoje custa R$ 6,00 o litro. HVO custa 12, 13. Quem paga esse preço? Esse produto aqui aumenta quase nada o preço comparado ao biodiesel, mas tem a capacidade de ser utilizado em 100%, produto nosso, gaúcho, desenvolvido aqui, usando a nossa matéria-prima aqui. E aqui eu trouxe uma foto, né? Porque nós estamos muito felizes porque já temos produto, né, Daniel? O Bivante está lá no posto da pista de teste da Randon, que para nós é muito importante. Eu trouxe a foto aqui que a gente fez com o Daniel e também fizemos lá com o Gustavo da Gerdau. Nós anunciamos lá em Davos a parceria com a Randon para testar o Bivante e também com a Gerdau. E isso mostra a importância de parceria de empresas nossas, locais, para que a gente possa desenvolver essas tecnologias e que a gente possa sair na frente da transição energética. É claro que o Daniel não vai substituir 100% o combustível hoje na frota dele. Isso é uma escada, pessoal. Quando a gente olha o Net Zero 2050, isso é uma escada, não vai ser de elevador, porque se for de elevador, a transição energética vai custar muito caro e vai dar problemas inflacionários. Mas para a gente chegar em 2050, Net Zero, a gente tem que começar agora. E esse é um produto, viu, Mauro? Esse é um produto que dá para botar no ônibus e de hoje para amanhã ele para de emitir 99% da fumaça preta. 99%. Eu estive em Porto Alegre, na Federação, 2 semanas atrás, e eu disse, olha, o prefeito está comprando ônibus aí, custando 3,5 milhões um ônibus elétrico. É só trocar o produto, está aqui. Não precisa trocar o ônibus, não precisa trocar o posto de abastecimento, não precisa fazer investimentos num valor tão alto. Ou seja, nós temos solução e nós temos que utilizar mais as soluções nossas, locais. Porque transição energética está ligada à geopolítica. Geopolítica quer dizer o quê? Força. Por que tanto tem guerra no Oriente Médio? Por que será? Principalmente depois da descoberta do petróleo. Aquela terra ficou mais complexa lá, né? E isso aqui que nós estamos falando de energia é força, é poder. Então o Brasil tem uma grande oportunidade, através da transição energética, de ser um grande líder, tanto nos biocombustíveis, tanto na geração eólica ou solar, na produção de hidrogênio, de metanol verde. Nós estamos falando de transição energética, falando do nosso carro, do caminhão, do ônibus, mas nós nem começamos a falar de petroquímica, que vai chegar o momento de falar de petroquímica. E aí nós temos muita oportunidade. Então, eu quis trazer um exemplo real de 2 empresas, uma aqui de Caxias do Sul e outra de Passo Fundo, que se uniram e divulgaram essa nossa iniciativa lá em Davos, para mostrar que é possível, com tecnologia e desenvolvimento nosso, fazer aqui. Nós vamos fazer agora para a COP, eu ainda não posso dizer a montadora, mas nós já acertamos, nós vamos sair de Passo Fundo até Belém do Pará, com 2 ônibus e 2 caminhões movidos a Bivante. Vamos fazer uma trip, vamos parar em São Paulo, em Brasília, enfim. Então, nós vamos demonstrar efetivamente que dá para atravessar o Brasil movidos a um biocombustível desenvolvido e produzido aqui no nosso estado. Para finalizar, vou mudar um pouco de transição energética para outras coisas que nós temos feito no nosso grupo. Nós, obviamente, o nosso negócio principal é a BH, é a transição energética, mas há 3 anos atrás eu e a minha família compramos uma escola que é muito tradicional em Passo Fundo, que é o IE, uma escola de 105 anos, né? Nós compramos essa escola, ela era da rede metodista, ela formou muitas lideranças da nossa cidade, da nossa região, e compramos e recuperamos. Esse é um prédio de mais de 100 anos, ele estava totalmente abandonado, ele é tombado. O Texas nós recuperamos e entregamos de volta para a comunidade. Agora estamos construindo um novo prédio, que é o Chicago, e aí eu brinco que um é republicano, o outro é democrata, para não ter problema com ninguém, né? Mas essa é uma escola, uma iniciativa, a educação que nós estamos fazendo e que se conecta totalmente à questão industrial que nós estamos fazendo. Porque nós precisamos
formar os nossos jovens com outra cabeça. Nós precisamos formar os nossos jovens para que eles compreendam que é através do trabalho e que é através da produção que nós vamos mudar a nossa realidade. E aí me pergunto, mas por que você entrou na educação? E aí eu respondo com outra pergunta, e por que não entrar na educação? Se cada um de nós, e eu sei que aqui muitos estão envolvidos com a educação, mas se cada um de nós, empresários, fizer um pouquinho, nós em 20 anos, 30 anos, nós ajudamos a mudar a realidade. Nós falávamos antes em política, antes do almoço, e que ela influencia no nosso dia a dia. Mas é só com educação e com conhecimento que nós vamos criar novas cabeças, novas lideranças, para através da política depois mudar a nossa realidade. Nós também estamos investindo na construção civil. A construção civil tem ajudado muito o Passo Fundo a se destacar, é uma cidade que tem crescido, não tanto quanto Caxias do Sul, né? Vocês, obviamente, são uma inspiração para a gente lá do norte do estado, em função de todo o desenvolvimento que tem, começando pela associação comercial, né? Pela associação aqui, pela SIC, né? A associação comercial que vocês têm, e a gente está fazendo um grande investimento junto à escola, que é o ICON. Nós estamos construindo 115 mil metros quadrados, tem uma torre corporativa, nós temos 3 torres residenciais, um mall integrando tudo isso, um centro de eventos, um hotel Transamérica que nós estamos levando para Passo Fundo. Na torre principal nós vamos ter a sede de todas as empresas nossas, enfim, trazendo nova perspectiva para Passo Fundo, acreditando muito na nossa região, acreditando muito no que nós estamos construindo lá no norte do estado, assim como as pessoas de Caxias acreditam muito no que estão construindo aqui em Caxias do Sul. E aí, para conectar essas iniciativas, né, como eu não tenho muita coisa para fazer, como vocês viram, o cônsul, né, o Valério Caruso, me convidou junto com o Gelson e com o Neco, para que a gente assumisse a Câmara de Comércio aqui, a Câmara Italiana, de Rio Grande do Sul, Itália, e nós assumimos no início desse ano. A Câmara estava passando por um momento difícil, estava inclusive em suspensão lá na Itália. Nós assumimos, reorganizamos a parte burocrática, contratamos a nossa liderança, o Filippo. Cadê o Filippo? Por favor, Filippo. Filippo é um italiano de Turim, que morava em São Paulo, trouxemos ele para Porto Alegre. Estamos ajudando a aumentar a demografia do estado, que está precisando, e veio morar aqui e trabalhar conosco para que a gente possa construir uma Câmara forte. E, obviamente, eu não posso perder a oportunidade de convidar todos e todas para que se associem à Câmara, o ano especial 150 anos, para que a gente tenha uma Câmara forte, junto com a SIC, junto com a FIERG, junto com os sindicatos, a gente possa trabalhar muito essa pauta de parcerias, não só com a Itália. É óbvio que a Itália é o ponto focal, mas com os 86 países que têm as câmaras pelo mundo. Nós estivemos agora, recentemente, na Itália, no encontro com 86 países, e todo esse ecossistema poder ajudar a nossa economia. Vamos estar abrindo aqui o escritório lá por setembro, início de outubro, já está alugado ali na Carlos Gomes, né, nesse novo empreendimento, que é um empreendimento moderno, e é essa cara que nós queremos dar para a Câmara, né, conectando a cultura, fortalecendo os negócios e trabalhando em prol dos nossos associados. E, por fim, o que eu vejo para o nosso Estado? Eu vejo que o nosso Estado tem um potencial grande. Eu sou um otimista realista. A gente não pode ser otimista demais, mas não pode ser pessimista. A gente tem que ser realista. Então, eu acredito que através de investimento na educação, através da indústria, que nós precisamos reindustrializar o país e principalmente o nosso Estado, através de uma melhor infraestrutura. Nós falávamos agora há pouco do aeroporto, é uma vergonha na região norte. O Daniel, vocês têm empresa lá também, as estradas, é uma vergonha, a região que mais está crescendo em produção de PIB nos últimos anos, não tem estrada decente para a gente andar. A ferrovia faz um ano que não sai um trem do Rio Grande do Sul. Eu brinquei esses dias que estava o governador lá no Transformer, até brinquei falando sério, aqui não tem mais aquele ditado
Estado, cuidado que o trem te pega, porque não tem mais nem trem no Rio Grande do Sul. Essa é uma verdade. E eu não vejo ninguém ficar indignado e batendo o pé por que não temos trem. Nós mandávamos biodiesel de Passo Fundo para Araucária. Esse ano vamos pagar 7 milhões a mais de frete. 7 milhões, uma fábrica. Mas essa é uma. E as outras, quanto vão pagar mais? O combustível que saía da refinaria para o norte do estado, NECO, vai pagar mais para transportar. O NECO e as outras empresas. Então, a gente precisa ficar indignado e cobrar mais infraestrutura. E não é só criticar, não. É ajudar a construir a solução como setor produtivo. A inovação é fundamental. É óbvio que estou numa cidade que falar de inovação é praticamente, não precisamos gastar tempo nisso, mas é através da inovação que nós vamos construir novas tecnologias, como a tecnologia da Randon, que é utilizada aí para diminuir o consumo de combustível, associada à nossa tecnologia, e aí nós temos o caminhão híbrido. Estou dando um exemplo, mas tem milhares de exemplos que, através da inovação e uso da tecnologia, nós vamos ser mais competitivos para ter um Estado melhor. Então, pessoal, eu só tenho a agradecer e muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu espero que, ao final dessa apresentação, pelo menos alguns saiam daqui com a percepção que a transição energética é uma oportunidade, desde que a gente souber conduzir ela para nós não sermos coadjuvantes, mais uma vez, como país, na transição energética. E aí vou encerrar aqui dizendo o que eu ouvi muito ano passado, caminhando lá em Santiago da Compostela, né? Desejar a todos vocês aí um bom caminho e que a gente possa construir junto um Rio Grande mais próspero, porque nós temos um potencial enorme aqui no nosso estado. Muito obrigado. Vamos fazer as perguntas. Agradecemos, Batistella. Convidamos, então, o nosso presidente para o momento das perguntas. Oi, muito obrigado, Erasmo. As tuas palavras são realmente motivadoras e desafiadoras. Tomara que o nosso querido Brasil não perca essas oportunidades todas. Aí a gente tem a serenidade para aproveitar uma a uma. Eu tenho inscrito aqui já o Mauro Bellini para fazer a primeira pergunta do dia. Mauro, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Erasmo. Obrigado por ter vindo a Caxias, dar essa excelente palestra. Bem-vindo a Caxias. Eu queria tocar num tema que está pegando no momento, que é a questão do tarifaço do Trump. Então, a questão primeiro, se isso está pegando junto ao setor no Brasil, a empresa. Eu vi que a BH tem a empresa no Paraguai. Se o Paraguai poderia ser, caso continue como está, poderia ser uma opção de fazer exportação para os Estados Unidos. Se tu vê que isso representaria uma ameaça de as empresas do Rio Grande do Sul, do Brasil, se moverem para outros países em função disso. Obrigado, Mauro, pela pergunta. Acho que a pergunta é muito pertinente, né? Por partes. Primeiro que, como empresário, eu sou contra qualquer tarifa e também gostaria de ver os impostos diminuídos, né, no nosso país. Então, acho que é um absurdo que está acontecendo essa guerra tarifária, independente se é com o Brasil, com o Japão, enfim. Acho que não é por aí que a gente constrói um mundo melhor, né? Mas aí entra na questão geopolítica e não tenho esse conhecimento de falar sobre geopolítica americana. Sobre o nosso setor, Mauro, o biodiesel não é muito impactado. As exportações são muito pequenas. A BH tem certificação EPA para exportar para lá, tanto para os Estados Unidos quanto para a Califórnia. É a única que tem. Agora, o etanol, sim. O etanol e o açúcar, né? Esses são setores que exportam quantidades importantes e que, obviamente, vão perder competitividade com essa tarifa de 50%. Né? No caso do etanol, Mauro,
nós vamos ter a entrada agora dos 3% a mais de mistura, que isso, de certa forma, compensa. Nós devemos estar exportando uns 400 milhões de litros ano de etanol, e nós vamos adicionar agora 1 bilhão e 300 milhões de litros de consumo ano com esse aumento de 3%. O açúcar, assim como o café, assim como a laranja, aí eu acho que é um caminho mais difícil, porque vai precisar de um tempo para encontrar aí novas rotas. Questão do Paraguai. A questão do Paraguai está recebendo outros empresários lá, estão indo investir lá, né? Nós mesmo, nessa Zona Franca que nós temos uma área de 500 hectares, nós compramos. Ela está entre a rodovia e o rio. Agora separamos uma área onde vai ser a nossa indústria e estamos fazendo lá um condomínio industrial, porque você não tem custo, zero custo, e ainda você sai por barcaça, né? Então, ok, não está no mar, mas está no rio que conecta a Argentina. Lembrando que fomos nós também que fizemos os paraguaios desenvolver essa hidrovia. Quando começou a soja transgênica, lá atrás, o ex-governador do Paraná, o Requião, proibiu o Paraguai de exportar soja, né? Proibiu. E nós acabamos ajudando eles a desenvolver essa hidrovia, né? Então, nós também, às vezes, acabamos ajudando bastante os nossos vizinhos. Mas é uma oportunidade. O Paraguai hoje, nas projeções que nós temos, esse projeto Omega Green, coloca SAF a preço competitivo no Golfo da América, agora que mudou até o nome lá, coloca SAF competitivo a preço, competindo com o subsídio americano. Então, sim, o tributo impacta muito e pode atrair novos investimentos lá. Muito bem. Bira Resler, nosso presidente do CIMEX, também está inscrito. Bom dia, Bira. Bom dia a todos. Obrigado, Erasmo. Foi uma satisfação ver a tua apresentação. Eu já tinha um pouco de contato, mas foi muito mais amplo e acredito que tu tenha muito mais a falar sobre os temas que a tua indústria e que tu mesmo, como grande empreendedor, trouxe para nós. E ter essa visão, né, de uma empresa que há apenas 20 anos nasceu, é um muito pouco tempo, vamos considerar, para que a gente possa ter um crescimento. Tu fez um crescimento estrondoso e muito nos orgulha no Rio Grande do Sul por ter uma empresa com uma visão como a tua, né? E o que eu acho mais bacana da tua visão é que tu une o econômico, o ambiental e o social. Eu acho que são 3 visões juntas que tem tudo para dar certo. E eu quero colaborar com 3 coisas, que eu já te fiz um convite para Electric Move antes, né? Que eu já te mandei até um WhatsApp aqui agora, faz pouco tempo. Mas eu quero te falar de 2 temas importantes. Um deles é que esse alinhamento com a visão de descarbonização, ela tem que ser uma visão de todos nós. Todas as nossas entidades espalhadas aqui pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil, elas têm que ter essa visão. E trago um pouco para o CIMEX um trabalho que nós temos feito também nessa visão que tu tens de descarbonização, porque cada um fazendo um pouco, né, que seja efetivo economicamente, seja ambientalmente positivo e a gente olhando para o social, a gente consegue fazer essa contribuição. Um outro ponto que me chamou muito a atenção, o teu envolvimento com a educação, e novamente coloco para o CIMEX para ver que a gente está no caminho, viu, Dai? Dai está por aqui, nós estamos num caminho bastante positivo, que é a visão da escola do amanhã, que é bem isso, olhar para frente, quem é que nós vamos ter nas nossas indústrias, quem é que vai estar trabalhando conosco, como esses jovens estão vendo a indústria, tu sabe bem como está na Fiergs também, como eu também estou, da dificuldade do jovem em olhar para dentro da indústria e entender que ele pode ter um cenário positivo no futuro, porque sexta-feira nós participamos do encontro de cipeiros e nós falamos bem isso. Se tu tem um ambiente mais controlado, é a indústria. Ela é extremamente controlada, todas as normas regulatórias vão horror. Mas aí, para fechar, que eu quero te perguntar isso, porque tu, de 2005 até agora, passou por vários governos estaduais e federais. Como é que foi a visão desses governos e do governo atual no teu segmento, que é um segmento que, em alguns casos, pela união dos 3 pontos que nós comentamos, ele é uma visão bastante positiva, mas existem algumas quedas ao longo do caminho, pelo menos é o que a gente sabe. Como é que é o envolvimento político nisso para o crescimento da tua empresa, do teu negócio, da tua visão, e para que ambientalmente nós estejamos mais seguros no futuro? Obrigado. Obrigado, Bira. Bom, primeiro, a Eletromoves a gente já teve ano passado e vai estar junto novamente. E quando eu trago os biocombustíveis, eu não sou um crítico dos elétricos, não é isso, né, pessoal? Acho que vão ter soluções
distintas, né, de um para o outro. Segundo ponto, educação. Estamos super alinhados. Eu esqueci de comentar, mas na escola nós temos bilíngue, né? Então é inglês e português. Sempre foi bilíngue. É uma escola que veio, tem os nomes dos prédios americanos porque o dinheiro e o projeto veio dos Estados Unidos. É por isso. Mas nós colocamos agora o terceiro idioma, que é italiano. Né? Botamos o italiano, não é obrigatório, mas colocamos o italiano, porque é assim que nós vamos recuperar ainda mais a nossa origem, falando um bom italiano. E respondendo o tema da política, é assim, a política influencia diretamente no nosso setor, porque nós estamos falando de energia, assim como influencia no setor elétrico diretamente, então não tem como. Então a gente tem lá as associações que dialogam com o governo e tudo mais. Quem começou o programa foi o primeiro, estava no fim do Fernando Henrique, início do Lula 1, que começou o programa. Então, assim, sendo bem pragmático, só tem empresário. O Lula 1 foi bom, o Lula 2 neutro, Dilma foi muito ruim, até o fim, depois no fim lá conseguimos aprovar uma melhoria. O Temer foi muito bom, conseguiu andar a pauta, aprovar as leis que precisava, as reformas, porque veja bem, um programa, assim como foi o etanol, o biodiesel, ele é criado, mas tu não acerta tudo, você vai ter que ir melhorando a política pública, né? Aí veio o governo Bolsonaro, tivemos 2 momentos, os 2 primeiros anos bons, os 2 segundos uma tragédia, para o nosso setor eu estou falando, tá? E agora conseguimos algo bem importante, que foi a aprovação da Lei Combustível do Futuro, eu não falei muito nela. E aqui tem uma pauta interessante, é um projeto que nasceu lá atrás ainda com o ex-deputado Jerônimo Gerg. O governo Lula agora mandou, através do ministro lá, Alexandre Silveira, mandou um projeto para o Congresso, e o Congresso encampou esse projeto, e liderados pela bancada do agro e a bancada do biocombustível, que o presidente é o Lupião do Paraná do agro, e o Alceu Moreira, aqui, nosso deputado, presidente do biocombustível, conseguimos fazer uma façanha, aprovamos o combustível do futuro com unanimidade. Olha que aprovar alguma coisa no Brasil por unanimidade agora é porque, efetivamente, eu acho que é uma causa, usando as palavras do Alceu, inclusive deputado, que é uma causa que nos une, porque acho que a gente conseguiu mostrar que os biocombustíveis traz ganho econômico, traz ganho ambiental e traz ganho social, que é o melhor programa, né, pessoal, social que a gente pode fazer é gerar emprego, né? É isso que nós podemos fazer. Então, esse é um pouco do retrato. E, certamente, no próximo governo, seja quem for, né, o setor vai ter que dialogar com esse governo, gostando ou não gostando do governo, sendo aquele que a gente vota ou não vota na urna, porque não tem como construir política pública em energia, em vários setores que são regulados, sem dialogar com o governo. Muito bem. Neco Argenta, presidente do Grupo Sim. Bom dia, bem-vindo aí à casa, Neco. Obrigado, presidente, pelo espaço. Erasmo, parabéns pelo teu trabalho, né? A gente acompanha de perto, somos, se não o maior cliente, um dos teus maiores clientes, né, Erasmo? E de uma certa forma, falando em matriz energética, eu posso me permitir falar também pela história que a gente tem, né? Já de um tempo e também das últimas participações que nós temos no segmento, né? Obviamente que não tem problema nenhum, não é crítica, né? Vocês entendem que o Erasmo está fazendo o que o Rudolf Diesel fez em 1897. Por que diesel? Diesel era sobrenome dele, um alemão que criou o carro a combustão, antes era a vapor, e o sobrenome dele era diesel. O primeiro diesel não foi mineral, foi de óleo de amendoim. Então, cola e copia, mas o colar e copia, depois de 160, 170 anos, tem que ter coragem e parabéns, né? Porque eu também entendo, e é maravilhoso, nós falamos na eletrificação, a gente vende combustível, eu não tenho medo nenhum, as pessoas perguntam, escuta, e vai mudar a matriz energética, a gente fala isso há 30 anos, agora talvez acelere um pouco, mas não passa pelo elétrico, e nada contra o elétrico, a gente sabe disso, é maravilhoso chegar na Alemanha e dizer que o carro é elétrico. Sim, gera eletricidade a quê? A carvão. E aí está ajudando o quê o meio ambiente? Sabe? Então é um negócio meio de utopias no que a gente vive. Então, eu não tenho dúvida alguma, né, e Erasmo, e o mais não é nem a pergunta, é a colocação de que realmente, através do biocombustível, a geração, porque hoje nada mais é que extrair o petróleo, a cadeia é ali, ela só fica ali. Agora, olha o que gera todo o meio ambiente. O país hoje é um país
o Brasil, eu sempre digo, né? E com todo respeito, a gente sabe que as políticas públicas que nós estamos falando agora, né, elas impactam no nosso negócio. Só que o Brasil não é o país do futuro, é o país do momento e do futuro. O mundo todo olha para nós, por incrível que pareça, o que nós temos de produção no agro, e é isso que nos dá sustentabilidade de olhar para o futuro. E o melhor do que exportar soja é exportar biocombustível, muito melhor, com tudo que vai na cadeia. Então, pela tua coragem, né, esse projeto do trigo também, vai ser a segunda, a gente falava no Nordeste, no Centro-Oeste, que era a safrinha. Eu acho que vocês já ouviram falar da safrinha, não tem mais safrinhas, são 2 safras. Então hoje aqui na cultura de inverno a gente planta o que? Milho, a gente é importador de milho, então fazer uma usina de etanol aqui, ela fica inviável. Agora de trigo, tu vai fomentar o que foi feito no ecossistema, falando em biodiesel, biocombustível, falando em etanol no Brasil inteiro, fomentar o pessoal plantar trigo. E aí tu começa a movimentar a economia novamente. Então, de novo, parabéns. E o que eu queria dizer, eu também acredito muito, nós estamos aqui, nós todos empresários, nós não optamos por nascer no Rio Grande do Sul. Por livre-arbítrio, nós optamos por investir no Rio Grande do Sul. E quem faz essa transformação somos nós. Claro que o governo está lá porque, bem ou mal, é fomentado por toda a nossa indústria, do nosso comércio, tudo que nós fazemos juntos. E eu também acredito muito no que temos potencial no Rio Grande do Sul e muito no Brasil. Se nós ficarmos esperando políticas imediatas, que venha somente do governo, infelizmente, agora Inter e Grêmio, ninguém pensa no campeonato, cada um pensa no seu time. Se não tiver campeonato, não tem jogo. Quer dizer, então vamos pensar maior, temos que ser estadistas, lutar pelos nossos direitos, né? Obviamente nós temos nossos deveres é gerar economia e acreditar que é possível. Então, parabéns pelo teu trabalho, Erasmo, eu tenho muito orgulho de ser teu amigo também, tá bom? Muito obrigado, Neco. O Neco, Grupo Sim é um grande cliente nosso, está entre um dos maiores clientes, e a gente vem construindo essa parceria, Neco, ano a ano, né? Você vem crescendo no teu negócio, e a gente também vem lutando lá, crescendo, e nós reforçando essa parceria. E eu acho que isso que é muito importante, as oportunidades que nós temos entre a gente mesmo, né? E o Neco traz um ponto, viu, Neco, bem importante da história do biodiesel. Como mencionou aqui o Celestino, tem história aqui por muito tempo, né, para ficar falando. Mas eu vou pegar um outro gancho que eu acho que é talvez um dos mais importantes na tua fala. E eu tenho dito lá em Passo Fundo. Passo Fundo está vindo numa pegada boa como cidade, primeiro porque nós estamos tendo capacidade de continuidade política. Não é que quem se elegeu é tudo do mesmo partido, não é, mas nós estamos indo para um 6, 7 mandato, onde um prefeito não destrói o que o outro fez. Isso já é um avanço enorme, né? Mas o ponto que pega muito é que, assim como aqui em Caxias, as pessoas, os empresários, principalmente, tomaram a cidade para morar lá, para ter a família lá. Isso dá muita diferença. É o que acontece aqui na Serra, seja Caxias, em Flores da Cunha, enfim. Nós estamos aqui, nós estamos com as nossas famílias aqui. Então, nós temos que lutar mais para que esse Estado dê certo, né? Nós temos que lutar mais para que a gente saia dessa situação desagradável de não ter dinheiro para reformar um trevo, fazer uma coisa, sabe? Então, e cabe a nós temos que ter mais voz, né? Não precisamos ir para a política, não precisamos se candidatar a nada, mas fazer as cobranças certas para que as coisas aconteçam. Então, estamos super alinhados e te agradeço muito aí a parceria, viu, Neco? Tá bem. Daniel Randon, presidente Transforma RS. Bom dia, Daniel. Bom dia, Celestino. Erasmo, primeiro, parabéns pela palestra, sempre é bom ouvir. E o Erasmo é um empreendedor otimista, mas também com os pés no chão, né, Erasmo? Então, parabéns pelo teu trabalho. E muito feliz de ver todo esse investimento dessa nova planta, que vale por 4 ou mais plantas, né? E investir no nosso estado, então, e vendo todas as oportunidades de competitividade que nós temos com esse investimento. Então, assim, quando você falou no início de transição energética, sempre um desafio, né? E o pessoal às vezes tem aquela visão, como você comentou, ainda estamos também com carvão, com petróleo, e deve continuar. Eu acho que é um ponto importante que a gente tem visto, né? A própria transformação digital. Desde a criptomoeda, agora a inteligência artificial deve demandar questões do consumo de energia a nível quase que exponencial, né? Então, olhando isso, o Brasil sendo um dos países com uma matriz de energias limpas e investimento muito forte
em biocombustíveis e outras fontes de alternativas de energias limpas. Como é que você vê, você comentou sobre a COP30, né? Como é que é o nosso papel de tentar nos posicionar, de fato, como um país que tem muitas oportunidades, e como é que tu vê essa oportunidade de negócios, de investimentos no país, quando se olha no longo prazo, sabendo que existe uma demanda por energias, existe uma demanda pela transição energética, e o Brasil é um dos países que maior potência tem de continuar nesse investimento para os próximos anos, para que possamos contribuir a nível global. Obrigado, Daniel, e aproveitar para parabenizar o Daniel aí pela liderança em vários, mas pegar o Transforma principalmente, né? Eu acho que tem trazido essa pauta que nós estamos falando aqui, justamente de como que nós podemos, com o setor produtivo, ajudar o desenvolvimento do Estado. Mas esse tema é um tema essencial. E eu acho que o carro elétrico, como o Neco comentou, não esperava uma demanda absurda de energia elétrica que está vindo em função da IA, principalmente, né? Criptomoeda, mas principalmente a inteligência artificial, né? Você sabe que a gente faz uma pesquisazinha simples aí na inteligência artificial, ela consome energia mais de 1 hora, do equivalente aí a uma lâmpada, né? E o Brasil está recebendo grandes investimentos em data center, né? E deve receber ainda mais investimento. Então, a demanda de energia elétrica deve ser muito maior ainda. Então, eu acho que é uma grande oportunidade. Na COP, Daniel, eu tenho tentado conversar nos fóruns que participo, eu fui convidado para estar lá no Conselho do Governo Federal, estou representando o setor de biocombustível, lá tenho defendido isso, olha, vamos fazer uma COP que a gente não vá lá para discutir problemas internos do Brasil, que a gente vá defender pautas que possam trazer desenvolvimento para o Brasil. E a transição energética, ela traz desenvolvimento. Se você pega os próprios data centers, eles precisam de energia renovável. Nós temos como produzir essa energia renovável através da eólica, da solar, através das tecnologias de bateria para armazenar energia, né, que é a antiga frase lá da ex-presidente que queria, né, estocar vento, mas eu acho que a gente, traduzindo, eu acho que ela quis dizer fazer as baterias, né, para que a gente possa estocar, porque esse é um ponto importante. A energia eólica e a solar precisa de infraestrutura de armazenagem de energia para que a gente tenha garantia de fornecimento de energia 24 horas por dia. E aí o Brasil é um país mais abençoado, porque nós podemos avançar nessas fontes e ter água como forma de armazenar energia, né, na nossa parte hídrica, que muitos países não têm. Tem se falado muito, Daniel, nos fóruns de energia que eu participo, inclusive eu participei do Fórum Econômico Mundial lá em Riad, tem se falado muito no avanço da energia nuclear, né? Então, assim, os Estados Unidos retomando investimento em energia nuclear. Por quê? Porque é a grande demanda de IA que vai ter. Então, acho que o carro elétrico tem na sua matriz de mapa de risco o tema de consumo de energia competindo aí com inteligência artificial. Então, acho que a COP é uma vitrine. Espero que a gente possa aproveitar. A gente está trabalhando com a CNI para estarmos lá, forte representado como setor de biocombustível e também com iniciativas, como eu te falei, aí, desse atravessar o Brasil aí usando o Bivante, mostrando soluções nossas aqui. Muito bem. Erasmo, leve lá para Passo Fundo a alegria e o agradecimento de todos nós aqui, para você ter compartilhado tudo isso, essa mensagem entusiasmada do Brasil, né? Que nós vimos aqui nesse final de manhã, é realmente um mar de oportunidades. Muito obrigado por ter estado conosco, compartilhado essas informações todas, e a cada um que esteve aqui conosco, muito obrigado por ter escolhido estar aqui, e até a próxima segunda-feira com mais uma RA. Se me permite só, desculpa, não se fala depois do presidente, mas é que eu não convidei vocês a nos visitar em Passo Fundo, né? E eu gostaria de convidar, por favor, eu gostaria de convidar tanto a SIC quanto os empresários que quiserem nos visitar, vai ser uma honra receber vocês. A gente tem recebido visitas de vários lugares do mundo para demonstrar na prática o que nós estamos fazendo, então sejam muito bem-vindos. E agradecer muito o convite estar aqui. Para mim, pessoal, é uma honra enorme, viu, Celestino, estar aqui com vocês, porque Caxias do Sul, para mim, é um motivo de referência, não só Caxias, a Serra toda, mas em especial Caxias, nessa área da industrialização, que é o caminho para nós mudar a realidade do Estado. Obrigado.
Obrigado, pessoal. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Somos fonte de proteção. Parceria para confiar de olhos fechados, para descobrir o verdadeiro amor. Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Tivemos a honra de acompanhar de perto muitos capítulos de histórias únicas. E assim nossa trajetória se entrelaça com a sua. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Somos preocupados e protetores. Somos exigentes, inquietos e inovadores. Nosso cuidado está em cada detalhe. Somos tecnológicos na medida certa. Humanos em tudo que fazemos. Cada transformação é uma extensão do nosso compromisso em te ver bem. Desde sempre, nossa missão é estar presente. Por onde você for, seremos a sua melhor companhia quando o assunto é saúde e bem-estar. Vamos continuar escrevendo essa história com você, criando laços para toda a vida. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação.
E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa, campo, com Marcopolo já estou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de foto pro lar. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos. Com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE.
É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4 mil funcionários, que atendem em média 50 mil clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.